Bem-vindos ao canal Consciência Espiritual. O meu nome é Wellison e hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que quase ninguém tem coragem de falar. Por que que algumas pessoas pioram depois que despertam espiritualmente? E se você já sentiu isso ou já viu alguém assim, fica aqui comigo. Muita gente entra dentro da espiritualidade buscando cura, sentido, paz, e isso é legítimo. O problema é quando começa o despertar, vira uma ideia romantizada, como se despertar fosse virar alguém melhor automaticamente, mais calmo, mais evoluído, mais acima dos outros, e não é assim. O despertar espiritual, ele não é um prêmio, ele é um choque de realidade. Ele tira a pessoa do automático. E isso quando acontece, tudo que estava escondido, ele começa a aparecer, ele começa a vir à tona. Medos antigos, dores mal resolvidas, traumas, inseguranças, coisas que antes estavam anestesiadas começam a vir para fora, começa a vir à tona. Aquela dor que estava escondida, ela começa a ser sentida. E se a pessoa não tem estrutura emocional, ela não melhora, ela se desorganiza. E tem gente que, quando desperta, fica mais irritada, mais confusa, mais sensível, mais perdida. E isso não significa que ela está errada, significa que ela abriu algo que não sabe ainda como sustentar. E outro ponto muito importante é a questão do ego espiritual. Isso é muito mais comum do que parece, né? A pessoa ela desperta um pouco e entende algumas coisas, sente algo diferente e começa a se achar superior às outras pessoas. Acha que já entendeu tudo, que os outros estão dormindo e que só ela vê a verdade, só ela que despertou, né? E quando isso acontece, a pessoa ela se isola, ela perde a humildade, ela para de entender. E quanto mais ela tenta provar que está desperta, mais ela se desconecta da própria vida, da própria existência. Se você está gostando desse vídeo, aproveite, se inscreva nesse canal. Esse é um espaço para quem quer consciência de verdade e não uma fantasia espiritual que vocês veem aí em muitos outros canais. Outro ponto pelo qual muita gente piora depois de despertar é porque confunde espiritualidade com fuga. Em vez de encarar a própria vida, ela começa a se esconder atrás de conceitos, rituais, discursos bonitos, fala de energia o tempo todo, mas não sabe, não resolve conflitos. Fala de luz, mas evita a responsabilidade. E espiritualidade não serve para te tirar do mundo, serve para te ajudar a viver nele com mais clareza. E também tem a questão da sombra, que muita gente não entende, né? Muita gente acha que despertar é se tornar luz o tempo todo, mas não, despertar é perceber quem você é de verdade, inclusive as partes que você não gosta. E quem não aceita a própria sombra acaba sendo controlada por ela. E a pessoa, ela fica mais reativa, mais dura, mais defensiva e depois acha que está sendo atacada espiritualmente. E quando na verdade ela está em conflito consigo mesma, com a própria existência. E um outro erro comum é querer pular essas etapas de conflitos com o próprio ser, porque a pessoa desperta um pouco e ela já quer ensinar, já quer orientar, curar os outros, mas ainda nem se curou, ainda nem sabe como se reorganizar. E isso gera mais confusão interna, porque você não sustenta aquilo que está fora, automaticamente não organiza o que está dentro. E despertar sem aterramento não liberta ninguém.
desestabiliza completamente. Quando você entra nesse processo do despertar espiritual, do despertar da consciência, você precisa estar aterrado, né, firme aqui nessa terra e não com os pensamentos sempre nas alturas. E por isso que é tão importante entender que espiritualidade não substitui o cuidado emocional, a disciplina, os limites, as estruturas, eles caminham juntos. E se você sente que depois de se aproximar da espiritualidade, a sua vida ela ficou mais confusa, mais sensível ou mais perdida, isso não significa fracasso. Pode significar que você abriu uma porta interna dentro de você e agora precisa aprender a atravessar com calma. Despertar não é chegar, despertar é começar. E começar exige paciência, humildade, limites e verdade consigo mesmo. É tudo uma questão de tempo, é tudo uma questão de você aprender que num dia você vai subir um degrau, no outro você vai descer 2 degraus, no outro você vai subir mais 3 degraus, e assim por diante. Nunca perder essa vontade de vencer. E esse canal, ele existe para falar dessas coisas sem normalizar, sem assustar, sem enganar. Porque a espiritualidade real é aquela que te ensina a se tornar mais consciente e não mais perdido. E se esse vídeo fez sentido para você, fica por aqui. Aqui a conversa é real. E se não fez sentido, né, para você, cada um acorda no seu tempo. Aqui começa a consciência espiritual. Então se inscreve nesse canal, fica por dentro. E se você gostou desse assunto, se você tem algum comentário a fazer, eu vou ler, eu vou responder. E muitas pessoas, elas precisam entender que elas não estão sozinhas. Então comenta aqui o seu relato.